A paz do Senhor Jesus a você que sempre está aí acompanhando, ou você que está chegando pela primeira vez. É sempre muito bom esse nosso encontro em que nós paramos para meditar na palavra de Deus. E eu convido você, vem comigo, porque hoje nós iremos falar sobre um dos textos mais chocantes da Bíblia Sagrada para os dias atuais. Fica comigo aí, porque hoje o bicho vai pegar. Pode acreditar. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o Teu nome, bendizemos a Ti e agradecemos ao Senhor por tudo quanto Tens feito por nós, Pai. Por todas as bênçãos derramadas, pelo Teu amor, pelo Teu favor. Muito obrigado, Senhor, Deus de toda a glória. Obrigado por poder compartilhar a Tua palavra por meio do audiovisual, da internet e alcançar pessoas do mundo inteiro. Pai, obrigado pela vida daqueles que acompanham, que o Senhor fale aos seus corações e que o Senhor recompense aqueles que ajudam este canal, esta mensagem e além, compartilhando, curtindo, comentando, porque isso é o que o algoritmo das redes sociais cobram para que, de certa forma, haja uma percepção de importância da mensagem. Que o Senhor recompense a cada um que financia com essas suas atitudes, Senhor. Muito obrigado por a vida de cada um, que o Senhor os abençoe, ajude-os grandemente. Que o Senhor possa utilizar-se da minha vida para falar aos corações, para fazer coisas grandes, Senhor. E que o Teu nome venha a ser glorificado sempre neste canal. Pai bendito, em nome de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Então hoje vamos falar do texto mais polêmico da Bíblia. E aí talvez você me pergunte, mas pastor, por que o texto mais polêmico da Bíblia? Justamente por conta do comportamento que a igreja estava tendo e o que a igreja estava recebendo por conta desse comportamento que ela estava tomando. E claro, hoje vamos ler a palavra de Deus na íntegra, para ver o que o texto bíblico diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo a partir do 30, diz assim: enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Esse foi o final da oração de Pedro. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa algum do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Que bom ler um texto como este. Percebemos que o mover de Deus era algo extraordinário. Imagine que o movimento do poder de Deus no seio da igreja fazia tremer lugares. Imagine só se nós estivéssemos orando neste mesmo momento, aqui do lado de cá e você aí do lado de lá, e nesse exato momento você sentisse aí o seu lugar tremer e eu aqui. Como nos alegraríamos no Senhor. E claro, não sendo um terremoto comum, ok? Mas nos alegraríamos porque certamente saberíamos que era o Espírito de Deus movendo o lugar. E ainda mais, a palavra diz, e todos eram cheios do Espírito Santo. Que bênção, que bênção, que bênção. Cheios do Espírito Santo.
É bem verdade que quando nós chegamos ao ponto de estar cheios de Deus, é porque nós temos nos entregado por inteiro. E era justamente esse o sentimento que estava ali no seio da igreja. E eu chamei de texto polêmico, porque se você lê esse texto para as pessoas, para os cristãos da atualidade, você vai perceber que eles simplesmente vão reportar para este texto ou para esta atitude, este mover do coração da igreja, de tudo ser comum entre eles, de tudo ser compartilhado, de todos eles se sentirem juntos, unidos da mesma maneira. Uns vendiam suas fazendas e traziam aos pés dos apóstolos, justamente para compartilhar com todos. E essa é a sonhada utopia do socialismo. Mas lembre-se que isso não tem nada a ver com o socialismo, visto que a posição de fazer não é do governo, mas é do indivíduo particular. A visão de fazer não é a imposição de um Estado dizendo-se ser divisor de riquezas para todos iguais. Não. Esqueça. Isso não tem nada a ver com socialismo. Não. Isso tem a ver com cristianismo. Isso tem a ver com compaixão, com empatia. E é justamente por este motivo que esse texto é tão polêmico para vermos ele hoje. Porque hoje muitas pessoas reclamam de ver pastores ricos. A pergunta é, como está a igreja? Comum? Todos estão bem? Essa é uma pergunta que se faz. E claro, esta é uma responsabilidade que estes líderes, eles têm nos seus ombros. E se eles não cumprem esse papel, é problema deles. Então veja que coisa interessante. Nós percebemos que a igreja estava com o coração tão entregue às coisas de Deus. A igreja estava tão desprendida das coisas desta terra, que para eles compartilhar era o que alegrava os seus corações. Que para eles, o que eles faziam em relação ao próximo era o que trazia gozo para os seus corações, para a sua alma. E ao mesmo tempo, quando eles faziam isso, Deus retribuía de uma forma assim extraordinária. De uma forma extraordinária, até que lugares tremiam quando esses oravam. O que se via, na verdade, eram homens de Deus saindo a campo e vendo milagres todo santo dia. O que se percebia era que a manifestação do Espírito Santo era de uma forma extraordinária, onde esses homens pregavam, pessoas se convertiam, onde esses homens pregavam, pessoas eram curadas, onde esses homens pregavam, o mover de Deus se manifestava de uma forma extraordinária. E é bem verdade que isso é por conta da entrega da igreja. E não apenas dos homens em particular. Mas o problema é que essa igreja, ela tinha tudo em comum. Para eles, o melhor bem que tinha era a conquista das pessoas em relação à salvação de suas almas. Para eles não tinha nada de importante aqui na terra. Para eles, nada do que fosse trazido de benefícios na terra superaria o que eles esperavam de Deus. Tudo o que eles queriam de Deus era a sua manifestação, era o seu poder, era a sua graça. E por que esse tema ele é tão polêmico assim? Justamente porque hoje nós estamos em uma era do egoísmo. Nós estamos em uma era em que o contato pessoal tem diminuído cada vez mais. Nós estamos em uma era em que o eu fala muito mais alto, visto que até as músicas que mais vendem são justamente aquelas músicas que sempre reportam a mim, sempre reportam ao eu e não
a Deus. As músicas de adoração já não são mais queridas. As músicas que reportam a Deus, a adoração, já não são mais vendáveis. Já não são mais tão cantadas. Então o que se percebe é justamente esse escândalo que existe entre o que fazia a igreja naquele momento de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o que se faz hoje. O que nós percebemos hoje é que existem inúmeras denominações religiosas e que existem N's de nomes, de qualidades, de espécies, enfim, tradicionais, pentecostais, neopentecostais e por aí vai. De todas as espécies nós podemos observar hoje que existem igrejas. A pergunta é, qual delas? Qual delas está preocupada com este mesmo sentimento que a igreja que estava ali em Atos dos Apóstolos estava fazendo? Qual dessas igrejas tem a manifestação tão poderosa de Deus? E aí, sabe o que nós estamos vivenciando hoje? São igrejas em que, na verdade, pessoas acompanham líderes e não adoradores. E é justamente esse o reflexo que tem na igreja. Hoje se tem uma briga por cargos. Se tem um desejo por alcançar um cargo A, B ou C. E não de ter a presença de Deus. As pessoas estão preocupadas em ser e esqueceram de ter. Não importa ser alguma coisa sem ter a presença de Deus. Não importa ser alguma coisa sem a manifestação de Deus. Não faz sentido para a igreja ter riquezas e não ter o poder de Deus. Não faz sentido para os ensinamentos de Jesus tudo isso. E o que é interessante das igrejas, e eu tenho conversado com alguns pastores, eu tenho debatido em algumas vezes em relação à Bíblia Sagrada, e uma das coisas que eu percebo que é erro comum das denominações é justamente que precisam de algo para dar sustentação à Bíblia. E aí eu fico me perguntando, qual é a sustentação que a Bíblia precisa, se não ela mesma? Mas é um erro comum de não porque tem a cartilha da minha igreja, não porque tem a doutrina da minha igreja, não porque... A única coisa que nós precisamos aprender é a seguir a Bíblia Sagrada. Porque quando nós lemos, por exemplo, texto como esse, quando nós vemos um texto como esse, é um texto de fácil leitura, é um texto de fácil entendimento. A igreja simplesmente abriu seu coração e disse assim, olha, eu não quero me preocupar com as coisas desta terra. A única coisa que eu quero me preocupar é com o meu próximo. A única coisa que eu quero me preocupar é com o bem-estar daqueles que estão comigo. Simples assim. E aí muito se vê hoje pessoas reclamando de pastores ricos, pastores milionários, pastores isso e aquilo. A pergunta que se faz é, será que estão compartilhando disso com a igreja? Será que há um senso comum no seio da igreja sobre isto, sobre estes benefícios que a instituição está lhe trazendo? Ou a única preocupação é com o seu futuro, ou com o futuro dos seus filhos? É de se perguntar. É de se perguntar. Porque se nós quisermos ter a manifestação de Deus em nossas vidas, se quisermos ver a manifestação de Deus na igreja, nós temos que nos comportar desta maneira que ora li.
não temos como ver o poder de Deus manifesto sem seguir os passos que a igreja seguiu. No capítulo 5, por exemplo, nós vamos ver Deus julgando um homem imediatamente, simplesmente por ter mentido. E aí você pode perguntar, mas por que Deus não faz isso hoje? É simples. Porque a igreja não está se comportando como esta que eu acabei de ler. A igreja não está em comum acordo, não está em um só coração, como disse a palavra do Senhor. Um só coração, não importa quem esteja com dores. O que importa é se um tiver com dor, todos os outros estão sentindo. Isso é ser comum. Se um está bem, todos têm que estarem bem. É esse comum que tem que haver na igreja. Só que, infelizmente, nos dias atuais, nós estamos vivenciando o dia do ser e não ter. Mas tudo bem, para cada um que faz as suas escolhas. Eu estou vindo aqui apenas como um simples mensageiro. Aquele que traz a palavra de Deus de uma forma clara e bem evidente. Quer ver a manifestação do Senhor? Se liberte das coisas desta vida. Se liberte de tudo o que esta terra pode te dar. E aí, quando eu digo isso, não é ser pobre, não é dar tudo aos pobres, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que você se liberte dessas coisas. Você se liberte da necessidade de ter. E se preocupe no ser. Porque para você ser um servo ou uma serva de Deus, você tem que se entregar a Ele. E aí tem que aprender no passo a passo da vida a dar ouvidos à sua voz. E muitas vezes a voz do Senhor nos leva por caminhos que, ao nosso ver, são extremamente dolorosos. Quer ver um? Quando o Senhor encontra o jovem rico no caminho, ele diz assim: dá tudo aos pobres e segue-me. Ali foi um ponto específico e eu bem sei disso. Eu não estou dizendo que você dê tudo aos pobres e vá viver de migalhas ou viver única e exclusivamente da dependência de Deus enviar para você comida, como foi o caso de Elias. Então, cuidado com a forma com que você entende a palavra, porque ela é muito simples. Veja que a manifestação de Deus, ela estava visivelmente real, ela estava palpável, ela estava latente no seio da igreja que não estava apegado às coisas desta terra. E naquele meio tinham pessoas de bens, pessoas de riquezas, mas elas compartilhavam aquilo que elas tinham para que todos ficassem iguais, para que todos se sentissem iguais. E nesse sentido, a manifestação de Deus foi tremenda. E aí é justamente onde eu quero convidar você, que está sentindo o seu coração queimar, que talvez não tenha aceitado a Jesus ainda, ou está ouvindo essa mensagem e não sabe nem o que é aceitar a Jesus. Eu vou te dizer. Aceitar a Jesus é entregar a sua vida a Ele nesse exato momento onde você está, dizendo a Ele que não quer viver mais o que você estava vivendo até então. Uma vida de pecado, uma vida de erros, uma vida de falhas. E aí nesse exato momento você se curva diante de Deus, onde você estiver, e você simplesmente confessa a Ele: Senhor, eu não quero mais viver a vida que eu vivia antes. Senhor, eu não quero mais pecar como eu pecava antes. A única coisa que eu quero, Senhor, é estar perto de Ti. Que o Senhor perdoe os meus pecados e eu possa avançar para cada dia mais perto de Ti. E que o Senhor claramente te dará
salvação de alma. Você vai começar a sentir da parte de Deus a salvação. Porque a salvação não é só uma questão de consciência, é uma questão de sentido mesmo. Ela é questão de sentido. Se a salvação ela não fosse sentida, ela não traria tanta convicção em nós seres humanos. Veja que o Jesus, quando ele se apresentou no cenáculo, os apóstolos ficaram todos com medo, atônitos. Mas ele disse, vem aqui, ó. Toca aqui, ó. Ó, sou eu, ó. Toca. Depois ele disse, pega aí alguma coisa para eu comer, para vocês verem que não é um espírito como vocês estão pensando. Então veja que ele queria dar todo o sentido aos seus. Para que todos os sentidos fossem aguçados e eles tivessem plena certeza de que estavam no caminho certo, fazendo a coisa certa e desfrutando da salvação que ele havia prometido. Por este motivo, o Senhor te chama hoje. Vem para Jesus. Entrega teu caminho a Ele e Ele fará milagres na tua vida. E certamente salvará você e a sua casa. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, que sempre acompanham, que sempre param para ouvir a mensagem de Deus. Para você que nesse exato momento está entregando sua vida para Jesus, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda. O Senhor te ama e quer o melhor para você. Glória a Deus. E eu quero desejar paz através de um hino chamado Revendo Shalom Alachim. Desejando paz a você. Revendo Shalom Alachem. Revendo Shalom Alachem. Revendo Shalom Alachem. Revendo Shalom, Shalom, Shalom Alachem. Revendo Shalom Alachem. Revendo Shalom Alachem. Revendo Shalom Alachem. Vendo Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Vendo Shalom Alechem. Vendo Shalom Alechem. Vendo Shalom Alechem. Vendo Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Que Deus abençoe a tua vida e lembre-se, o Senhor tem o melhor para você. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.